Olá, minha galerinha linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje Deus tem uma palavra pra você, tá? Meu tio tinha mandado essa mensagem pra mim e Jesus, o Espírito Santo, falou muito ao meu coração. E eu vou passar pra vocês, eu tenho certeza que vai falar com você essa palavra. Hoje, e assim, combina bem com o momento que a gente estava vivendo, um momento de crise, onde as pessoas estão preocupadas com o que vai ser amanhã, a gente não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, como vai ficar a crise no Brasil, a crise no mundo, por causa dessa pandemia que se alastrou. Será, gente, que vai faltar? Que a gente vai entrar em caos econômico, que vai faltar o pão, vai faltar o azeite? Será que vamos passar fome? Que vai faltar emprego? Mas agora eu vou ministrar uma palavra que Deus falou ao meu coração hoje, quando o meu tio mandou essa mensagem pra mim. E falou muito ao meu coração, porque verdadeiramente, do jeito que falou ao meu coração, porque eu também sou ser humano, eu também me preocupo, né? Pra quem não sabe, meu marido tá sem trabalhar 2 meses e foi pelo governo, o salário dele diminuiu muito. E assim, eu também não trabalho, né? Eu cuidava do Heitor, mas a mãe dele também foi afastada. Porém, gente, se eu fosse contar o testemunho de como Deus tem feito a obra aqui na minha casa, vocês iam se surpreender. O meu armário tá cheio, a minha geladeira tá cheia, as contas, graças a Deus, a gente tá pagando em dia. Não sei como, gente, não sei, porque é obra de Deus. Se eu fosse contar o testemunho de Deus, como Deus tem nos surpreendido, nos abençoado, porque, gente, o meu marido, ele trabalha em restaurante, foi a primeira coisa que fechou. E então, automaticamente foi pro governo e assim, o salário dele diminuiu muito. Me preocupo, mas só que eu tenho fé, gente, né? E essa palavra combinou muito bem comigo, porque são tempos, gente, que não tem como você não se preocupar, mas a gente tem que crer em Deus. E eu creio que Deus, ele não vai deixar faltar azeite, não vai deixar faltar a farinha. E eu vou ler pra vocês uma palavra que se encontra lá em 2 Reis 4, tá? Se você quiser acompanhar comigo, corre lá, pega a sua Bíblia e abre em 2 Reis 4, tá? Já aproveita, deixa o like no vídeo aí pra mais gente ver esse vídeo. Compartilha se você gostou do vídeo pra todo mundo ver e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? Então vamos lá, 2 Reis 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, o teu servo temia o Senhor. O servo temia a Deus, ao Senhor. Porém, veio o credor para levar os meus filhos para serem os seus escravos. Eliseu lhe disse: que lhe hei de fazer? Diz-me o que tens na tua casa. Eliseu perguntou para aquela mulher: então o que eu hei de fazer? E me diz o que você tem na tua casa, como eu posso lhe ajudar? Aí a mulher respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. E disse-lhe ele: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas, e não poucas, muitas, né? Entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Ela foi, se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam vasilhas e enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, o qual disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos, e vive do resto. Vocês viram, gente, o marido dela morreu, era um cara temente a Deus, e ela estava com tanta dívida que ia ter que vender os filhos como escravos. E foi que ela clamou ao servo do Senhor o que fazer. E a única coisa que ela tinha dentro de casa era um pouco de azeite, gente. Quando a gente tem um pouco de fé ainda dentro da gente, aquela fé, Jesus abençoa com aquela fé, mas você tem que ter uma fé verdadeira. A fé, aquela que você não vê, né? Você não vê a coisa, mas você acredita que vai acontecer. E foi que
o servo do Senhor perguntou: o que, que você quer que eu faça? O que você tem dentro da sua casa? E ela só tinha uma vasilha com azeite. E ele mandou ela pegar várias e várias vasilhas e pedir emprestado para os vizinhos. Gente, com o pouco de azeite que ela tinha, ela conseguiu encher todas as outras vasilhas, pagar as dívidas delas e ainda viver com o resto. Então, gente, se você tá nesse tempo aí de se preocupar, não se preocupe, Deus não vai deixar faltar o azeite pro seu povo, para aqueles que têm fé, para aqueles que creem. Não ande preocupado, gente. Deus, ele não vai deixar faltar. Assim como aconteceu na minha vida, que é um tempo que eu achei, gente, que não sabia o que fazer, mas eu tinha fé, eu sempre acreditei que Deus não ia deixar faltar. Ele sempre prometeu para mim que o pão não ia faltar na minha casa, que era só ter fé, fazer a obra dele, seguir os mandamentos dele, fazer a vontade dele, tá sempre meditando, orando, sendo grata pelo pouco que eu tenho, gente. Porque, gente, se eu tenho um prato de arroz e feijão, eu agradeço. Eu agradeço a Deus. Porque quando a gente tem gratidão no nosso coração, Deus, ele gosta. E por acaso, um pai gostaria de ver seu filho passar fome? Não. E Deus, ele é nosso pai. Ele não vai deixar faltar. Então, se você está em tempo de crise preocupado com o que vai acontecer amanhã, o que você vai comer, como você vai pagar suas contas, medite nessa palavra. Deus, ele é pai. Deus, ele não vai deixar o seu povo padecer. Não vai deixar o seu povo padecer. Creia, gente, faça as coisas certas. Obedeça a Deus. Que ele não vai deixar faltar. Seja grata pelo que eu tenho. Pare de murmurar. Pare de olhar para o que o próximo tem. E olhe para o que você tem, porque muitas vezes você é uma pessoa abençoada. Muitas vezes você tem arroz, você tem feijão no seu prato e você está o quê? Murmurando, mas eu só tenho arroz e feijão. O meu vizinho tá comendo um churrasco. Gente, sabe, muitas vezes a gente se perde quando a gente começa a olhar para a vida do seu próximo e você esquece de olhar a sua. Muitas vezes a gente deixa de agradecer porque você olha para a vida do seu próximo. Ah, mas o meu vizinho tem um carro. Ah, mas o meu vizinho tem uma casa enorme. E aí você esquece de agradecer por você ter pernas para andar, por você ter uma casa abençoada, por você ter uma família abençoada. Quando você parar de olhar para o que o próximo tem, querer se comparar com o próximo e olhar para o que você tem, você vai ver que você é uma pessoa abençoada. Eu tenho uma casa. Eu consegui pagar as contas do mês. Eu tenho filhos abençoados e cheios de saúde. Agradeça a Deus. Deus ama quando você agradece Ele. Quando você tem um coração grato. Agora, quando você tem um coração murmurador, que murmura por tudo, gente, infelizmente, Deus retira as suas bênçãos de você. Retira. Você é uma pessoa que vive falando palavrão. Porque não adianta, mas palavrão é pecado? Gente, não pode, de uma fonte de água limpa, de uma mesma fonte, gente, jorrar 2 tipos de água. Se a fonte jorra água limpa, ela não tem como jorrar água suja. Ou a sua boca é limpa, ou a sua boca é suja. Então, se você é uma pessoa que fala palavrão, que é murmurador, que gosta das coisas mundanas, não adianta reclamar, porque isso não agrada a Deus. Então, se você quer que Deus te abençoe, não deixe faltar nada, reveja a sua vida, gente. Será que você tem essa fé de verdade, de crer que Deus vai te abençoar? De crer que Deus vai te dar as coisas? Será que você está tendo uma vida santa que agrada a Deus? Como é que está a sua boca? Como é que está o seu coração? Você está olhando para o que o vizinho tem ou para o que você tem? Porque muitas vezes a gente cai quando a gente está olhando para a vida do outro. Quando a gente olha o que o outro tem e esquece de olhar o que a gente tem. Eu, vou ser sincera, eu tenho uma vida abençoada. Eu não sei o que fazer. A minha vida é só gratidão. Só gratidão. Eu tenho uma casa. É pequena, mas é cheia de aconchego, cheia de paz. Eu não troco essa paz, essa minha vida por nada. Gente, eu tenho um marido maravilhoso, abençoado. Gente, não tenho tempo de olhar para a vida dos outros, que o que o outro tem e Deus não deu. Deus dá para cada um a sua porção. O que você tem, agradeça. Para de olhar para a vida do outro, de se querer se comparar com o outro. Ah, mas o meu irmão, Deus, o que eu fiz que o meu irmão tem isso e eu não tenho? Olha, agradeça que você tem roupa, você tem uma família abençoada. E Deus vai te abençoar e não vai deixar faltar o pão. Gente, desculpa, mas quando Deus quer falar, Ele fala. A minha palavra é para falar das bênçãos, mas quando Deus fala, Ele fala. Gente, eu não me calo. Eu não tenho medo do homem. Eu tenho obediência ao meu Senhor. Se Ele mandar eu falar, eu falo. Mas vamos voltar lá.
E sobre os cuidados da vida, como eu voltei falando lá, a gente tá preocupado com o futuro. Não se preocupa, gente. Por acaso Deus vai deixar seus filhos faltar? Não vai. Não vai. Se você tiver fé, se você tiver uma vida santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, Deus não te abandona, jamais. Ele faz você passar por provas para você ficar mais forte, mas te abandonar, ele não te abandona. Agora, se você já está com a Bíblia na mão, abra lá em Mateus 6. Mateus 6. Olha o que ele fala em Mateus 6, versículo 25. A partir do versículo 25, sobre os cuidados da vida. Por isso eu vos digo, não andei cuidadoso quanto às coisas da vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem ao vosso corpo, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os mantimentos e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendo vós muito mais valor que elas? Não tem vós muito mais valor? Você não tem mais valor que as aves do campo? E mesmo assim o Senhor sustenta. Para Deus é mais importante do que tudo. E mesmo assim, olha as aves do campo, elas não semeiam, elas não cegam, elas não se preocupam que veste. E olha as vestes delas, que linda. Estão sempre gordinha, bonitinha, porque Deus não deixa faltar. Imagina para nós. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um convado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupado com os vestuários? Olhe para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fio. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu melhor do que os lírios do campo, que eles. Pois se Deus assim enfeita as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vestiriam muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos. Porquanto todas essas coisas os gentios procuram. Pois o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de tudo isso. Seu Pai Celestial, Deus sabe o que você precisa, gente. Não precisa se preocupar. O Pai Celestial, Ele sabe o que você precisa. Não precisa se preocupar, gente. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Foi o que eu lhe digo. Busque primeiro o reino de Deus, sirva a Deus de todo o seu coração, com sinceridade, lavado e remido em santidade, que nada vai lhe faltar. Todas essas coisas serão acrescentadas. Muitas vezes a pessoa vai primeiro atrás das coisas do mundo e depois atrás de Deus. Não, primeiro busque as coisas do reino de Deus e essas coisas a gente serão acrescentadas. Não vos esqueçais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Eu creio que tenha falado do seu coração. Não fique preocupado, gente. Busca o reino de Deus e essas coisas vão ser acrescentadas. O mundo vai passar por tribulações, mas nós não passaremos, porque nós temos o Pai Celestial que está cuidando de tudo. Deus, Ele está cuidando de tudo, gente. Não há nada que esteja fora do controle da mão dEle. Nem a sua vida, nem a sua família, nem a sua parentela, nem mesmo o mundo. Ele sabe o que Ele está fazendo. E se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!